Amém, bom dia. Eu estou muito feliz e muito honrada de estar aqui. E como vocês podem perceber, tem uma coisa diferente para um pregador no palco. No que vocês podem ver, eu estou sem sapatos. Há anos atrás, eu e o Ramon, nós éramos pastores de jovens. E como o Ramon trabalhava de tempo integral e trabalhava muito, eu pregava bastante nesse culto de jovens aos sábados. E nesse período, olha lá, tem algum que já tá cringe, mas era meu jovem. Naquela época, uma das coisas que eu gostava de fazer quando eu pregava era tirar o sapato e deixar perto do púlpito, e aí eu pregava então descalço. Era um grupo muito menor do que esse, e era um grupo que eram como meus filhos, assim. Eu tinha muita intimidade e muita proximidade, então eu não me sentia constrangida de estar descalça. E ao mesmo tempo, aquilo representava algo para mim que eu não sabia identificar. Aí, ok, passou essa temporada na minha vida, fomos para os Estados Unidos e voltamos, faz um tempinho. E nos últimos meses, um dia eu parei e pensei, eu nunca vou ter coragem de pregar descalça para a igreja. Então, meu tempo de descalça acabou. E aí, nessa madrugada, bom, eu estou aqui para ministrar sobre perseverança. Naturalmente que fosse uma semana onde eu precisasse minimamente perseverar. E ontem foi uma madrugada um pouco trabalhosa, teve vômito de filho, teve 2 tombos homéricos, porque a gente limpou onde foi o vômito com um produto inadequado para a madeira. E no meio da madrugada, o Johnny me chamou por 2 vezes e cada uma das vezes eu tomei um tombo. No primeiro eu machuquei a mão e o ombro, mas só ficou dolorido. E no segundo eu cortei os 2 pés. Mas eu fui, cuidei dele e senti que estava latejando muito. Pensei, nossa, acho que está sangrando. E quando eu fui ver, realmente estava com os 2 pés sangrando. Uma situação simples. Simples de ser resolvida. Bom, liguei de manhã para uma amiga, a Isadora, que sempre cuida de mim. Amiga, arruma uma faixa que eu vou enrolar e vou ter que pôr tênis. Ou estou levando uma bota de salto. E aí cheguei aqui e não deu certo. Porque cada sapato que eu punha eu mancava mais. Aí eu falei, bom, desisto. Já tinha começado o primeiro louvor. Eu falei, vou sem sapato mesmo, eu não vou conseguir pregar assim. E aí então, aqui estou eu. Depois de falar que minha temporada de descalça tinha acabado, aqui estou eu, descalça. E eu não sei exatamente o que isso representa para Deus. Mas que pelo menos seja uma pessoa que tirou os calçados da vaidade. Afinal, se vaidade fosse uma peça de roupa, na mulher com certeza seria um lindo sapato. Então que pelo menos represente uma pessoa que tirou a vaidade e que tem consciência da sua estatura. Porque eu sou baixinha e estarei baixinha hoje perante vocês. Mas vamos começar. A gente está nesse aniversário da igreja, falando sobre a jornada do peregrino. E essa é uma analogia que diz que nós somos aqueles que estão peregrinando numa terra, mas nós não somos daqui. E nós temos um destino final que chegaremos. Só que, para que a gente chegue nesse destino, existe uma vida toda e uma caminhada a ser percorrida por todos nós. E eu quero começar a minha temática de hoje com um tema que todo cristão que se torna peregrino precisa saber. Não está abrindo o meu computador. Você põe para mim o primeiro versículo? Lá em Efésios 2, versículo de 8 a 10, nós lemos, pois pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. A primeira doutrina que todo cristão precisa saber.
Nós fomos salvos de graça, sem merecermos, sem fazermos nada para alcançar esse amor. Esse amor de Deus nos alcançou, de graça. Não de obras para que ninguém se glorie, ou seja, não vem de nada que alguém possa ter feito de bom. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, a quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Se vocês quiserem trazer meu computador, eu posso tentar mais uma vez. Essa temática, ao longo da história da igreja, tem sido uma temática de grande embate. Graça e obras. E apesar de, quando a gente lê esse versículo em Efésios, parecer uma realidade tão simples de entender, mesmo assim, em toda a história da igreja, houve grandes discussões e muitas vezes dissensões a respeito da graça e das obras. Eu vou tentar desbloquear aqui, só um minutinho. Descobri. A letra O estava travada. Vocês já estão achando que está sendo uma tribulação aqui para mim, né? Tá bom, é verdade, é verdade. Vou perseverar aqui. E é exatamente a partir desse embate entre graça e obras que nós chegamos a dois extremos do cristianismo. Um dos extremos é chamado de hipergraça, mas aqui eu quero citar o mestre pastor José Luiz, que um dia eu cheguei para ele e falei: pastor, essa história de hipergraça, o que você acha disso? E ele disse: para começar, eu discordo desse nome. Porque a graça é um conceito e é uma realidade tão grande, tão maravilhosa, que a mente humana nunca conseguiria entender. Como alguém pode achar que é capaz de tornar a graça maior ainda? Como qualquer discurso ou pensamento pode aumentar o que a graça é? Então eu tomei isso para mim e já concordei. Mas a verdade é que existe um movimento extremado que tem um discurso que deixa de lado a importância da santificação e da transformação, a importância da retidão cristã. Eles não gostam de falar em obras e podem gerar uma igreja que não se difere do mundo e não testemunha a vida dessa nova criatura. Então esse é um extremo. Porém, no outro extremo, completamente oposto, nós temos um outro pensamento que é igualmente perigoso, que é o legalismo. O legalismo vem de um discurso que deixa a graça de lado e oprime o cristão. Ele enfoca o seguimento de regras. Então você é crente, você não pode isso, você não pode aquilo, você tem que fazer isso todo dia, não pode, isso pode, isso não. E cuidado com o inferno. Porque se você fizer isso, vivem como se precisássemos conquistar o amor de Deus. E assim nós podemos gerar uma igreja que julga, simplesmente assume uma posição de superioridade e muitas das vezes até deseja a punição do outro. Mas para combater esses dois extremos que eu acho que vocês já perceberam que eu estou aqui, para dizer que nenhum deles é o que vai ser pregado,
Para combater esses extremos, eu convido vocês a acompanharem o encontro de 2 textos bíblicos que formam, de uma forma muito linda, a união dessas 2 realidades. O primeiro texto, ele foi escrito pelo apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo foi o homem que teve a grande revelação das principais doutrinas do cristianismo. A gente precisa saber o que ele fala para entender o que o evangelho realmente é. E uma das grandes revelações foi a salvação pela graça mediante a fé. Esse capítulo 5, na qual o versículo que eu escolhi ele fala sobre a justificação pela fé. Paulo está dizendo que nós somos realmente justificados e por causa de Jesus nós temos acesso à maravilhosa graça. E aí ele diz, eu muito me glorio, ou seja, eu estou feliz demais, porque eu tenho acesso a essa graça. E essa graça eu atingi mediante a minha fé em Jesus Cristo. Eu estou muito feliz pelo que a graça de Deus me proporcionou. E aí no versículo 3... ele diz, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Paulo está falando, eu sei tudo que a graça me deu, e isso me enche de satisfação. Mas tem algo a mais que me dá satisfação, é que eu vou passar por tribulação. Eu sei que vão ter dias muito maus no meu caminho, mas essa dificuldade, ela vai produzir em mim perseverança. E por meio da perseverança, eu vou ter a experiência. E a experiência no original significa maturidade. Eu não vou mais ser um bebê espiritual, mas eu vou crescer. E esse crescimento vai me levar à esperança. Esse é Paulo, o apóstolo, que teve a revelação da graça. Mas existe um encontro lindo de um outro texto, que é muito similar. Esse outro texto foi escrito por Tiago. A carta de Tiago, nós não podemos afirmar com plena certeza qual foi o Tiago que escreveu. Porém, a gente sabe que ele escreveu aos cristãos judeus. E o âmbito dessa carta traz uma revelação de como o cristão tem que praticar boas obras. Afinal, não vamos ser os hipócritas que saem do mundo pregando algo que não os transformou, não é mesmo? E Tiago teve essa revelação. Muitos até falaram, Tiago não é uma carta, a gente tem que tomar cuidado com a carta de Tiago, sabe por quê? Ela está contradizendo Paulo, o grande apóstolo da doutrina cristã. Mas existe um encontro, apesar de cada um ter vivido separadamente, escrito as suas cartas separadamente, existe um encontro entre elas. E lá em Tiago, capítulo 1, versículo 2, está escrito, meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Aqui, o Paulo que aparentemente contradiz Tiago, aqui eles se encontram e apontam 3 pontos a respeito do que eles estão dizendo. Primeiro, Paulo fala, a graça me satisfaz. E aí ele diz, mas também me satisfaz a tribulação. Gloriamo-nos na provação. Tiago diz, tende por toda alegria. Mesma coisa. Segundo ponto, porque a tribulação e a provação produzem perseverança. Mesma declaração. E eles encerram dizendo, Paulo dizendo, gera experiência, ou seja, santificação por meio da maturidade. E Tiago diz, para que eu chegue na ação completa, santificação.
Então, será que a graça e as obras estão tão distantes? Paulo traz a graça e une a graça com a perseverança. Tiago traz a perseverança e une a perseverança às obras. Por isso a temática de hoje é perseverança, o elo entre a graça e as obras. Perseverar. Perseverar significa se manter constante, não desistir, permanecer, esperar pacientemente. O cristianismo não é incompatível ao problema. Ou seja, não é porque alguém é cristão que não vai passar por problema, por tristeza, por dor, por morte física. Não é porque alguém é nova criatura e recebeu todo o amor e toda a graça que as tribulações não vão existir. Porém, existem ambientes espirituais que a Bíblia nos ensina que nos levam a perseverar. A perseverança é o caminho do peregrino, principalmente no momento da dificuldade. O primeiro ambiente que gera perseverança, que eu quero falar para vocês hoje, é o ambiente da sabedoria. Tiago, ele falou esse texto que eu li para vocês a respeito da perseverança, e que ela é produzida pela provação, pela dificuldade. E logo após ele dizer, fica feliz, porque o problema vai levar para algo bom, e você vai ser transformado, e vai se tornar uma pessoa melhor. Porém, logo em seguida, no versículo seguinte, ele diz, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. O que ele está querendo te dizer é, vamos conseguir perseverar, vamos nos tornar melhor. Porém, esse porém diz, existe um ambiente que o cristão pode estar que não gera perseverança, que é um ambiente sem sabedoria. Então a gente pode pensar que o que Tiago está dizendo é, então você quer perseverar? Busque sabedoria. E olha que lindo, ela é de graça. Ela é ativada pela fé também, mediante a fé. E se você pedir com fé, sem duvidar em nada, Deus vai te dar muita. Mas o que é sabedoria? Sabedoria é um sinônimo de conhecimento. Mas a gente sabe que a sabedoria não é só conhecer, mas é o conhecimento aplicado. É algo que você sabe e gera uma atitude diferente. O texto mais conhecido a respeito de sabedoria está lá em Provérbios 9:10. Foi dito pelo rei Salomão, o homem mais sábio. E diz lá, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O rei Salomão está falando da mesma sabedoria que Tiago está falando, que é a sabedoria espiritual. Porque a gente pode pensar que um cientista, ele pode ter conhecimentos da ciência e isso gerar aplicações positivas na hora de fazer um remédio, de fazer uma vacina. Mas a sabedoria que Tiago fala e que Salomão falam é aquela que começa a partir do temor do Senhor, ou seja, ela é espiritual. Mas então, Érica, você está me dizendo que eu tenho que ter medo de Deus? Que eu tenho que pensar, ele pode me punir, ele pode me castigar, então é melhor eu andar na linha? Não. O temor do Senhor é ver a Deus como Ele é. A diferença de tamanho entre nós e Deus, nós não conseguimos nem imaginar. Imagina um ser do tamanho da menor das formigas, encontrando um ser do tamanho de um elefante africano.
O primeiro impacto desse encontro é o pequeno pensando, socorro. Até se ele descobrir que o elefante é um ótimo ser e que ele não precisa ter medo, eles podem se tornar muito íntimos. Porém, a verdade é que quando o ser humano tem o conhecimento de quem é Deus, nós recebemos amor, nós recebemos uma onda de graça, uma onda de perdão, uma onda de aproximação. E nós recebemos uma onda de reverência, porque Ele é Deus e nós somos homens. A sabedoria, o ambiente de sabedoria que gera perseverança, é o ambiente na qual você sabe que Deus é Deus. Deus não é um bom amigo qualquer. Deus não é uma pessoa misericordiosa qualquer. Ele não é alguém que ministra amor, o amor que nós conhecemos. Ele é Deus. E toda a sua proporção, seja de amor, seja de justiça, seja de poder, é muito maior do que tudo que nós podemos imaginar. E é esse ambiente dessa sabedoria que gera perseverança. Eu quero contar para vocês uma história que eu amo, que representa 3 jovens que tiveram um momento de sabedoria e que gerou perseverança. Essa história é de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Está lá em Daniel 3. E esses judeus, eles estavam na Babilônia, no período onde os judeus estavam escravos cativos lá. E o rei que reinava no momento era o rei Nabucodonosor. E esse rei era pagão, e um belo dia ele decidiu construir uma estátua de ouro enorme e dizer: todos que moram em todos os povos do meu reinado precisam adorar aos meus deuses e se prostrar diante desta estátua que eu construí. Claramente, Sadraque, Mesaque e Abidnego não deveriam fazer isso se eles fossem perseverar na fé de um único Deus, o Deus dos judeus. E o que eles fizeram? Quando tocasse uma música, tambores, flautas, cítara, começasse, o rei falava: esse é o momento de adorar. Toda vez que ouvirem essa música, se prostrem diante da minha estátua. Eles não fizeram. Logo, essa notícia chegou ao rei. Porém, o rei já imaginou que haveria alguns rebeldes sem pensamento, sem medo do perigo, afinal desobedeceu o rei. Então ele já criou o plano de punição para quem desobedecesse. Eu vou fazer uma fornalha de fogo e quem desobedecer vai ser jogado lá e morrer queimado. Quando ele soube que tinham jovens judeus que estavam fazendo isso, ele mandou chamar. Quando eles chegaram, o rei virou e falou assim: eu quero saber qual é o Deus de vocês que vai livrá-los das minhas mãos. Eu vou dar mais uma chance para vocês. Vai tocar a música e a gente vai ver se vocês vão adorar ou não. Vocês sabem qual foi a resposta desses 3 jovens? Está lá em Daniel 3, versículo de 16 a 18. Eles responderam: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos cultos pode nos livrar. E Ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. A gente pode ver claramente uma aprovação, e é uma baita aprovação, porque era risco de morte. E não era qualquer morte, era uma tortura. Morrer queimado. A aprovação deles gerou a aprovação da fé.
Afinal, e agora? Será que tem alguém que vai me livrar dessa? Mas eles tinham o conhecimento de quem é Deus. E isso gerou uma atitude de perseverança. Existem 4 pontos que nós podemos tirar do que eles disseram. E nesses 4 pontos, vocês podem dizer, perante sua aprovação ou tribulação, não importa qual seja. A primeira delas é, eu não preciso me defender diante de ti. Aquele que conhece a Deus e sabe quem Ele é Pai, Ele é amor, Ele é bondade e Ele é presente. Aquele que encontra Jesus recebe, nesse momento de salvação, o próprio Espírito de Deus, ou seja, você nunca estará sozinho. Então você pode olhar para o seu momento de provação e tribulação e dizer, eu não preciso me defender. A segunda coisa que eles disseram foi, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar. O conhecimento de quem é Deus. Quando você sabe quem é Deus, não existe problema, dor, tribulação que te pareça grande. E você pode olhar para a sua situação e dizer, o meu Deus pode me livrar. Eu sei que Ele pode me livrar, porque eu sei quem Ele é. A terceira coisa que eles disseram e que você pode dizer é, Ele vai nos livrar. Então, uma coisa é você saber quem Ele é. Outra coisa é você crer que Ele vai fazer. Então, aqui a fé foi ativada num novo patamar. Porque eu creio que Ele vai fazer aquilo que eu ainda não tenho provas. Eu sei quem Ele é e eu sei que Ele vai. E a quarta coisa que eles falaram, nós também precisamos falar. Que é, mas se Ele não me livrar, saiba, ó rei, saiba, ó mundo, saiba, inimigo, saiba, principados, potestades, setas do inimigo, inveja do mundo, tudo que pode vir contra você durante seu momento de dificuldade. Você pode dizer, saiba de uma coisa, mesmo se Ele não fizer o que eu quero, eu não prestarei culto aos seus deuses, nem adorarei a imagem de ouro que mandaste erguer. E o fim foi, eles foram jogados. Afinal, muito petulantes, ir contra o rei Nabucodonosor. Mas foi na fornalha que o próprio Cristo entrou na história. É no ambiente da sabedoria, de saber quem Deus é. E perseverar em agir, sabendo quem Deus é. Que a perseverança se torna mais fácil. Mas existem outros ambientes que nós precisamos encontrar, decidir, nos posicionar, viver neles, que também promovem essa perseverança do cristão. O segundo ambiente que eu quero falar é o ambiente do silêncio. Em Tiago, continuando essa sequência de conselhos que ele fala, no capítulo 1, versículo 19 e 20, ele diz, sabeis estas coisas, irmãos, sabei estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. O que você mais vai encontrar no seu caminho de peregrinação é injustiça. Aí eu te pergunto, você quer a sua justiça ou a justiça de Deus? A gente tem lutado pela nossa própria justiça a partir da ira que cresce em nós.
Enquanto Deus é amor, a ira de cristãos pode externalizar o quê? Uma contradição, uma superficialidade, uma hipocrisia. Mas, Érica, será que palavras não são coisas com menos importância? Afinal, elas não são concretas, elas são abstratas. A Bíblia ensina o poder da palavra. E no poder da palavra, você gera vida ou morte. Então, achar que palavras não têm tanta importância é uma das grandes ignorâncias da caminhada do cristão. Eu não adultero, eu não roubo, eu não mato, eu não sou violenta com as minhas mãos. Uma tarde de conversa com a minha amiga não pode ser tão maléfica. Eu vou desabafar com os meus irmãos em Cristo a respeito de um outro irmãozinho que está, coitado, muito fora da vontade de Deus. Alguém na internet falou algo que claramente desrespeitou, meu Deus, eu preciso falar tudo que eu penso a respeito dele. A verdade é que o ambiente do silêncio é um ambiente escasso em toda a nossa história. O ser humano não quer se calar. Então, Tiago vem e te faz um convite. Que tal ser tardio para falar? Você não vai ser mudo. Você só vai esperar mais, ouvir mais e esperar para falar. Afinal, eu sei o que você está falando. Tiago diz, eu sei o que você está falando. Você está falando da sua ira. Será então, eu não faço nada grave? As minhas palavras podem ser tão negativas na minha caminhada como cristã? Em Tiago 3, versículos 5 e 6, ele responde essa pergunta. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo. Aqui ele estava falando do navio, que é mexido, levado por uma pequena peça. Mas a língua se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é fogo, é mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Tiago te responde à gravidade de uma palavra fora da vontade de Deus. Um pequeno órgão. Você fala, neste meu caminho de cristão, eu vou falar de mim mesma. No meu caminho de cristã, eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero viver em santidade, eu quero crescer em maturidade espiritual. Então eu preciso procurar onde estão meus pecados para lutar contra eles. Vou dar uma dica, existe um ímã no seu corpo que é a sua língua. Todos eles correm para lá. Você quer achar seu pecado? Procura nesse lugar, é o ímã, o mundo da iniquidade. Quer uma dica do que você tem que mudar? Eu quero uma dica do que eu tenho que mudar. Então Deus me falou, comece procurando no que você fala. Tiago 3,2 continua dizendo, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar o corpo inteiro. Quer dominar seu corpo? Começa pela língua. É sucesso. E aí eu vou falar outra coisa. Quem aqui é perfeito? Então a gente nem precisa se preocupar em falar, essa mensagem é para aquele irmão. A verdade é que é para todos nós. Não existe homem perfeito. E se não existe homem perfeito, com certeza ainda estamos falando, proferindo palavras que precisam ser abandonadas da nossa boca. Porém existiu um homem que foi perfeito.
Quem foi? Jesus. Jesus, o verbo, ele é a palavra. Por meio dele, tudo foi criado. Por meio do quê? Da palavra dele. Haja luz. Ele criou tudo pela palavra. Quando ele veio ser homem, no ministério dele, por essa boca, por essas palavras, mortos ressuscitaram, paralíticos andaram, pecadores foram perdoados. Uma geração foi ensinada e leva os seus ensinamentos até hoje. Ou seja, ele era perfeito nas palavras. Jesus nunca se calaria. Eu quero mostrar para vocês o momento onde o verbo, o homem perfeito, deu uma aula de silêncio. Eu não estou falando para vocês que o ambiente de silêncio é um ambiente que durante a provação te leva a perseverar. Eu creio que a maior provação da vida de Jesus foi o caminho para a cruz. Ele viveu a mais intensa provação espiritual, emocional e física. Desde o Getsemane ele estava lá, sozinho, sofrendo a tal ponto que ele suou sangue. Depois ele foi traído, foi levado. E eu vou ler um texto do momento onde ele está, no Sinédrio. O lugar onde tinham várias discussões. E estavam lá líderes religiosos conversando a respeito da condenação de Jesus. Em Marcos, capítulo 14, versículo 60 diz: levantando-se o sumo sacerdote, no meio perguntou a Jesus: nada respondeste aos que este depõe contra ti? Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Naquele momento, eles estavam fazendo muitas calúnias contra ele. E muitas das coisas que ele tinha falado que ele era filho de Deus. Mas naquele momento ele estava sendo humilhado, acusado. E o sumo sacerdote olhou para ele e falou: e aí, você não vai falar nada? E ele guardou o silêncio. Um pouco para frente ele é levado perante Pilatos. O líder que poderia libertá-lo da acusação, afinal naquele dia ele libertaria um prisioneiro, ou Jesus ou Barrabás. No versículo 4 e 5 desse capítulo diz: tornou Pilatos a interrogá-lo. Nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu nenhuma palavra. A ponto de Pilatos muito se admirar. Jesus estava num momento de maior perseverança, maior provação da fé, maior perseverança. E ele escolheu o silêncio. A verdade é que se fosse um de nós, naquele lugar, a gente até poderia falar: eu vou chegar na cruz, eu preciso morrer. O foco é morrer pelos pecados. E ele poderia até nem xingar os caras, nem falar nada, mas ele poderia falar assim: já vou avisar. Vai ter um dia aqui que vai estar todo mundo prostrado diante de mim, eu vou ser rei. Vocês vão me adorar, vocês vão saber quem eu sou, se preparem para o futuro. Ou se alguém olhasse e falasse uma calúnia bem feia contra ele e falar: querido Henrique, você bateu na sua mulher hoje, querido, eu sei. Ele podia expor um pouquinho a vergonha dos caras lá e depois morrer na cruz. E ele escolheu o silêncio. O grande mestre que nunca proferiu uma palavra de pecado, ainda assim, durante sua maior provação, o seu foco não era essa terra mais. Meu foco não está aqui. Meu foco é o meu Pai. E eu vou ser fiel em obediência até o fim.
O ambiente de silêncio te prepara para ouvir o Espírito e agir espiritualmente. Tá bom, 2 ambientes. Um é seja sábio. O outro é fique quieto. Acabei de criar um grupo de cristãos completamente apáticos. Só fica quieto, não fala nada, não se mexe. É quase aquela mãe que vai na casa da visita. Aí fala, a gente tem que dar bom testemunho. Então vocês não se movam, não falem, não perguntem, não comam. Por favor, se possível, não se mexam. Até irmos embora. Às vezes dá até vontade de pensar, não seria mais fácil se a gente ficasse quietinho no nosso canto, vivendo essa vida na terra, esperando a glória que há por vir. Mas não é isso. A gente sabe que cristão é guerreiro, certo? E existe melhor momento do que a guerra para ser bom soldado? Para preparar um bom soldado? Existe melhor momento do que a tribulação para você provar se a armadura está funcionando? Por isso que o terceiro ambiente que gera perseverança que eu quero trazer para vocês nessa manhã é o ambiente da oração. Porque a gente é sábio. A gente vai controlar a nossa língua. Mas nós somos guerreiros. E essa guerra, eu conheço a vitória. Salmo 86:3 diz: misericórdia, Senhor, pois clamo a Ti sem cessar. No pior momento da vida do cristão, eu te garanto que o que ele vai querer fazer é pedir socorro para Deus. Misericórdia. Misericórdia. Quem aqui já orou nesses últimos tempos e pediu misericórdia? Misericórdia, Senhor. Eu sei quem Tu és. A minha fé me mostra para o Senhor. Eu vou perseverar, controlando os meus impulsos de ódio e ira. Mas tem misericórdia de mim. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17 e 18, mostram o texto a respeito de oração que é mais conhecido na igreja. Orai sem cessar. Então, se eu posso te fazer um conselho a respeito de não desiste, é não desiste de orar. Porque cada um tem uma história aqui, cada um tem um problema, vai passar por uma tribulação em níveis diferentes, profundidades emocionais diferentes, mas eu posso dizer para todos a mesma coisa: ora sem cessar. Porque é no ambiente da oração que você passa de um ser humano acuado para um guerreiro. Efésios 6. O apóstolo Paulo fala a respeito de uma armadura que todo cristão deve vestir e tomar posse, porque ela já é sua. E no final dessa descrição da armadura do guerreiro que persevera, está o último versículo, o versículo 18, que diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. No ambiente da oração você descobre que você está numa guerra, sim. E guerra não é vida boa. Guerra é luta. Mas você é soldado que pode ser preparado pelo general desse exército. E sabe, uma última coisa que você descobre nesse texto, que é linda. Persevere e suplique perante Deus
por todos os santos. Todos nós vamos ter uma trilha de perseverança individual. Mas a oração nos une, porque eu persevero por você e você persevera por mim. Você passa do homem sozinho. Você passa do homem sozinho para o homem que tem um Deus e tem uma família. E essa família tem que aprender a perseverar uns pelos outros, não só por si. Tem que chorar com os que choram, tem que olhar para a luta do outro. Tem que ser prova para você também. Tribulação e prova é lugar de passagem, não é lugar que se mora. Em Tiago fala, tende por toda alegria ao passardes por provação. Então, alguns vão estar num momento, nas suas piores provações e em tribulação, e outros vão estar vivendo momentos de paz, momentos de bênção, de prosperidade, de amor. E é nesse momento que o corpo tem que estar unido, porque soldado caído tem que ser levantado. A gente precisa ajustar a armadura do irmão que está caído. A gente tem que lembrar que ele é guerreiro. Vem aqui que eu cuido de você, para que você tenha a melhor condição de lutar e perseverar em oração. E eu quero começar por em prática agora. A primeira oração que eu quero fazer com vocês como corpo é a partir de uma pergunta. Eu quero saber aqui, quem está vivendo agora a luta, a provação e a tribulação. E eu vou pedir para essas pessoas ficarem de pé. E todos aqueles que permanecerem sentados serão a perseverança dos seus irmãos. Eu quero que você olhe para o seu lado e veja quem levantou perto de você. Talvez você não saiba se essa pessoa está passando por uma dor, se essa pessoa está passando por uma doença, se ela perdeu alguém para o Covid, se ela está desempregada e não tem dinheiro para a refeição de amanhã, se ela foi humilhada por alguém. Você não sabe qual é a dor do outro. Mas você pode estender as suas mãos. E você pode ser um guerreiro de oração que declara: Senhor, aumenta a fé. Encurta a prova, por favor. Misericórdia, Senhor, por esse meu irmão que eu não conheço. Eu vou pedir para quem está sentado que estenda as suas mãos. Não para mim. Que você olhe alguém que está ao seu redor. E que seja por ele que você ore. Senhor, agora como igreja, nós nos levantamos para clamar por perseverança da fé dos nossos irmãos que estão, Senhor, vivendo talvez os momentos de maior dificuldade, de dor, de medo, de abandono, de humilhação, de desamor. E nós declaramos: o Deus que é poderoso para fazer, fará. Pedimos, Senhor, manifesta o seu amor na vida dos nossos irmãos. Senhor, se mostra Deus Todo-Poderoso, nós clamamos misericórdia. Perseveramos por Ele, Senhor. Perseveramos por Ele para que nenhum filho caia, para que nenhuma ovelha se perca, Senhor. Mas que eles permaneçam firmes em Ti, porque o Senhor é bom e um dia essa provação vai passar. A tribulação vai acabar e nós estaremos todos juntos, Senhor, porque somos um corpo. Tira o egoísmo de nós e nos levanta como um exército de oração perseverante, em unidade. Nós Te glorificamos, Senhor Jesus. Amém.
Podem se assentar. Nós não estamos sozinhos. Primeiro porque estamos com Deus. Depois porque precisamos ter uns aos outros. E eu não sei se existe alguém aqui que está hoje, aqui na igreja, ouvindo essa palavra e está pensando, eu não sei se eu tenho isso. Eu não sei se eu tenho um Deus que eu posso contar nos dias mais escuros da minha vida. E eu quero dizer para você que todo mundo que está aqui, a maioria, começou essa jornada num dia onde ouviu a história de um Jesus que é filho de Deus e que foi homem perfeito. E ele foi o maior presente de Deus para a humanidade. Porque Deus criou um plano onde os pecadores, os homens fracos, os homens maus, não precisassem lutar pela sua salvação, porque eles nunca conseguiriam. Mas o plano de Deus era sofrer no nosso lugar, para que nós não sofrêssemos mais e que pudéssemos ter a vida eterna. Se existe alguém aqui que nunca teve um passo de fé e dizer, eu quero isso. Eu quero que Jesus seja o meu Salvador também. Eu quero que Jesus seja o meu companheiro no meu momento de dificuldade. Eu quero tê-lo na minha caminhada. Eu não vou deixar isso para o final da minha vida, eu quero hoje. Se tem alguém aqui que gostaria de clamar Jesus para a sua vida, eu vou pedir para você levantar a sua mão, que eu quero fazer uma oração por você. Glória a Deus. Não é sobre ser perfeito, mas é sobre ser perdoado, purificado e aperfeiçoado no caminho. Vou perguntar mais uma vez. Alguém aqui gostaria de convidar Jesus para te tirar das profundezas de onde você se encontra e ser levado para um ambiente de esperança? Vou pedir para você levantar sua mão. Amém. Amém. Senhor Deus, orem comigo. Senhor, Jesus, eu te recebo e declaro a minha fé de que o Senhor deseja me salvar. Deixo para trás agora o meu passado e quero viver uma vida nova com o Senhor, sendo meu Salvador, o meu companheiro, aquele que pode tocar no profundo do meu coração. Me ajuda nos meus anos de perseverança, nos meus anos de caminho na terra. E obrigada, porque um dia eu terei a vida eterna. Em nome de Jesus. Como eu falei, no mundo nós vamos ter aflições, mas nós podemos ter bom ânimo, porque Ele já venceu o maligno. Não é dor, não é problema, não é dificuldade, não importa como a sociedade está hoje, a política. Existe uma coisa que é inabalável: a melhor parte da peregrinação é o fim. Se os seus olhos estavam voltados a tudo que o mundo pode te proporcionar, todos os prazeres, todo o sucesso, todo o poder, todo o dinheiro, e você está pensando que o bom é isso, eu chamo os seus olhos para olharem para o final da peregrinação. Um dia não vai ter choro, não vai ter dor. Você vai ter toda a riqueza para os seus olhos admirarem. E tudo que você vai desejar olhar é aquele que vale muito mais do que todo o ouro e toda a prata. Jesus. Imagina os seus olhos, depois de uma vida
perseverando na fé que Jesus é o seu Salvador, você chegar na presença dele e olhá-lo com os seus olhos? Você já imaginou você na presença de Jesus e tocar no seu corpo? Tocar nas suas mãos e olhar que aquela mão está marcada. E saber que Ele perseverou por você. E é por essa graça que nós podemos perseverar por Ele. Nenhum mal, nenhum dia mal, nenhum reino mal, nenhum homem mal pode roubar o futuro que Deus guardou para nós. Essa esperança nada pode tirar. E eu peço que o Espírito flua sobre você, dizendo: os seus dias nessa terra são passageiros. Suas conquistas humanas são passageiras. Mas você, perseverando na sua fé, está construindo o eterno, se fortalecendo, podendo fazer parte do plano de Deus. Porque enquanto nós temos esse futuro, tantos estão se perdendo. Para que eu vou buscar outras coisas? Para que eu vou me preocupar mais com outras glórias, se eu carrego o Evangelho da vida eterna? Que o Espírito te lembre, que Ele cure as suas dores, que Ele ministre na sua alma e que você persevere. Eu persevero, você persevera. Eu persevero por você, você persevera por mim. E um dia estaremos com Ele. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, o Pai, e as eternas consolações do Espírito, esse Espírito que está em você, que fala com você e que te prepara para essa vida, que Ele esteja com você todos os seus dias, até que você chegue ao fim da sua peregrinação, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém.